Rádio Decidente. Olá, e aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa e este é o Rádio Decidente, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a SPA, Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema 1124 dos recursos repetitivos, julgado pela primeira sessão do STJ. Esse precedente define critérios para a configuração do interesse de agir em ações previdenciárias e estabelece regras sobre a data de início do benefício quando o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, não analisou todas as provas na esfera administrativa. O voto do ministro Paulo Sérgio Domingues prevaleceu no julgamento e a tese firmada fornece diretrizes que orientam juízes e tribunais de todo o país, reforçando a segurança jurídica na concessão de benefícios previdenciários. Para entender os fundamentos, a aplicação prática e os impactos desse precedente qualificado no processo previdenciário, eu converso agora com o próprio ministro Paulo Sérgio Domingues. Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Decidente, ministro. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Então, ministro, o que motivou a afetação do tema 1124 como recurso repetitivo aqui no STJ? Quando um segurado vai pedir um benefício ao INSS, ele sempre tem muita dificuldade em saber quais são os documentos que ele deve anexar e quais as providências que ele precisaria tomar para complementar uma documentação. Muitas dificuldades surgem daí também porque, por vezes, o INSS não permite a ele a complementação dessa documentação e já indefere o benefício logo de cara. O que acaba acontecendo é que, mais adiante, depois que ele complementa a sua documentação, ele vai direto à justiça, ao invés de pedir um novo benefício. Então surge um impasse que já dura muito tempo, que é a dificuldade de se saber se ele deveria ingressar com um novo pedido administrativo, se ele ingressa com uma ação judicial e quando ele vai direto à justiça, a partir de quando que esse benefício será concedido a ele. A aposentadoria, o auxílio-doença, isso será concedido a ele desde a época em que ele pediu o primeiro benefício ou apenas a partir do instante em que ele propõe a ação judicial. Isso tem muitos impactos, inclusive com relação ao pagamento de verbas atrasadas. Então, essa é uma questão que tem encontrado decisões distintas nos tribunais ao longo de muitos e muitos anos. Então, o intuito dessa afetação foi o de se poder pacificar um pouco o entendimento, prevendo, para cada tipo de situação que aconteça, a partir de quando que se considera que a pessoa deveria fazer um novo pedido administrativo, ou a partir do momento que ele ingressa com a ação judicial, quando que se considera como tendo efeitos financeiros o benefício concedido, desde o requerimento administrativo lá atrás ou somente a partir da citação. O que se procurou foi tentar sistematizar essa questão, analisando cada situação que costuma acontecer e qual a resposta que o judiciário deve dar para essas situações. E esse seria o curso normal, o indeferimento na via administrativa, em seguida logo a ação judicial. Então, esse recurso repetitivo veio dar luz também a esse momento, né? Se seria um momento processual logo pela via judicial ou se haveria um novo pedido ainda na via administrativa. Também dá um norte para isso. Exatamente. Assim. Muitas vezes acaba acontecendo de a ação ser proposta muitos anos depois do indeferimento do pedido administrativo. Por exemplo, um pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Ora, quando a ação judicial é proposta muitos anos depois, a situação de saúde da pessoa ela já é diferente. Não se consegue muitas vezes voltar atrás para saber se durante o primeiro pedido administrativo a pessoa já estava com invalidez e, portanto, faria jus a um benefício ou não. Então isso causa muitas dificuldades. Então tentamos sistematizar essas situações para fazer de uma maneira que não prejudique o segurado e também nem onere indevidamente os cofres públicos. Ministro, e quais seriam os critérios fixados para a configuração do interesse de agir nesse âmbito de ação previdenciária? Principalmente é o fato de a pessoa ela estar na ação judicial impugnando os mesmos fatos que ela tratou no processo administrativo. Uma das questões principais é esta. Quando ela vai à justiça, ela está atacando uma decisão do INSS que indeferiu um benefício baseado nos elementos que o INSS tinha naquele momento para indeferir o pedido. Se a parte
vai à justiça e além daqueles documentos que ela tinha apresentado ao INSS, ela apresenta outros novos documentos para provar outros novos fatos, o INSS não tinha como analisar aqueles documentos anteriormente, porque não foram levados a ele, só foram levados na ação judicial. Ora, numa situação como esta, o correto é a pessoa juntar a documentação completa e ir ao INSS apresentar um novo pedido administrativo. A partir daí, então, se vai saber se o INSS tomará uma decisão que será correta ou não. E se, por acaso, a pessoa entender que a documentação estava completa, que os requisitos para o benefício estavam todos preenchidos, então ela ingressará, se desejar, com uma ação judicial. Isso é que o tema 1124 define esse papel aí do segurado na fase administrativa, né? Exato. A ideia... É um desenho desse papel do segurado. Exatamente. O segurado ele tem que ter a responsabilidade também de poder juntar a documentação que ele puder toda durante o processo administrativo, para poder municiar a administração pública a fim de que ela tome uma decisão o mais próxima da realidade possível. Né? Não dá para a gente apresentar apenas uma documentaçãozinha qualquer e querer que o INSS defira o pedido. Aí depois a pessoa vai propor uma ação judicial anos depois, e vai dizer assim, o INSS indeferiu meu pedido lá atrás injustamente, logo eu tenho direito à aposentadoria ou auxílio-doença ou qualquer outro benefício desde aquela época. Não pode ser assim, porque o INSS não sabia da documentação. Então ele não pode ser penalizado por isso também. Por outro lado, lembro que o INSS tem a obrigação, ao receber um pedido de benefício, ele tem a obrigação de verificar quais documentos que podem estar faltando, que provas que ele poderia ainda precisar e permitir ao segurado que faça essa prova no processo administrativo também. Então, ele também precisa melhorar o seu atendimento ao cidadão, e isso também é tratado no tema. Ministro, e o que caracteriza o chamado indeferimento forçado pelo INSS e como é que isso influencia no interesse de agir? A jurisprudência do STJ e também a do STF, elas consideram o que existe chamado de indeferimento forçado. Vale dizer, há uma distinção entre os requerimentos administrativos para o INSS que estão instruídos com uma documentação razoável e onde pode faltar uma prova ou outra para caracterizar o direito do cidadão, ou aqueles requerimentos administrativos que não têm a menor condição de serem apreciados. Há casos em que a pessoa apresenta um requerimento administrativo de benefício e instrui apenas com RG, por exemplo. Ora, este não é um requerimento apto sequer a exigir-se do INSS que venha pedir a complementação da documentação. É um requerimento que já é fadado ao insucesso desde sempre. E a jurisprudência ela considera a existência dessa diferença entre um processo mal instruído e aquele processo administrativo que não tem a menor condição de ser apreciado porque falta a documentação. Falta toda a documentação. Nesses casos, o que se considera é dizer que se trata de indeferimento forçado, vale dizer, um requerimento que vai mesmo ser fadado ao insucesso e que só foi colocado lá, muitas vezes, para poder gerar um marco a partir do qual se vai pedir que o benefício seja concedido lá na frente em juízo. O senhor mencionou aí, ministro Paulo Sérgio Domingues, entre outros pontos, um cenário que se enquadra como requerimento administrativo apto, mas insuficiente. E como é que seria a situação de quando há desídia do segurado? Se entende que quando o segurado simplesmente não apresenta documento algum, ele está sendo desidioso, ele está sendo displicente com o seu documento e é um documento, então, que é totalmente inapto ou inepto. Que é diferente da situação onde o requerimento tem documentação razoável, ele pode chegar a ser analisado e a complementação vir a ser solicitada pelo INSS para o segurado. Que é a diferença entre algo que é apto ou inapto, como a gente tem a diferença entre uma petição inicial que é proposta em juízo, que se considera uma petição inicial apta a dar início ao processo, ou uma petição inicial inepta. Uma petição inicial que realmente não apresenta
convenientemente a causa de pedir, o pedido, ou seja, uma petição inicial que não tem condições de dar início ao processo. É mais ou menos a mesma coisa, só que no âmbito administrativo. Um requerimento administrativo mal formulado em 100 documentos não tem sequer o condão de dar início ao processo administrativo. Se a parte quiser juntar a documentação, então, ela tem que apresentar um novo pedido administrativo e se vai contar a data do início do benefício, os efeitos financeiros, a partir do segundo requerimento administrativo. E falando desse novo pedido administrativo, né, como é que o magistrado ele avalia se houve omissão ou falha por parte do INSS justamente nessa oportunidade de complementação de provas? Algumas pessoas têm essa dúvida, dizem, poxa, mas como que se vai saber quando um requerimento administrativo ele é apto ou não é? Isso vai exatamente do bom senso do magistrado e da análise que ele vai fazer, dando uma resposta fundamentada ao receber a petição inicial. Quando ele recebe uma ação judicial, o magistrado vai dizer, não, isso aqui não tem aptidão para ser apreciado. Ele vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui quando foi apresentado o requerimento administrativo, lá atrás, ele era um requerimento inepto. Ele era um requerimento que caracterizou o indeferimento forçado. O que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir a ação judicial sem julgamento do mérito e vai dizer, parte, vá lá no INSS fazer um novo pedido, que aquele lá não valeu para configurar o seu interesse de agir para propor uma ação judicial. Este é o Rádio Decidente. Nós estamos conversando com o ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues. Ministro, em quais situações a ação judicial pode ser extinta por falta de interesse de agir, segundo o tema repetitivo 1124? Que a parte não está discutindo em juízo o mesmo requerimento, com as mesmas provas, sobre os mesmos fatos que foram tratados lá atrás junto ao INSS. O correto é que a pessoa vá primeiro ao órgão público pedir administrativamente aquilo que ela deseja. Esgote a fase administrativa. Não digo esgote, pelo menos inicie. Essa é a jurisprudência do STJ e do STF. A parte deve iniciar ao menos o pedido e se ela receber um não, ela tem o direito de ir a juízo. O que não dá para ela ir diretamente ao judiciário. Ora, se ela formulou um pedido adequado na fase administrativa e recebeu uma negativa, ela pode propor ação judicial. Se por acaso se entendeu que o pedido não era adequado ou que as provas que ela trouxe em juízo não tinham sido levadas antes ao INSS, nesses casos, então o juiz deverá extinguir sem julgamento do mérito, né, o processo e dizer, olha, este pedido não foi levado ao INSS. Então não há interesse de agir aqui, tem que primeiro levar ao INSS para que ele diga sim ou não. O senhor ministro já vem falando aqui, pincelando sobre este ponto sobre o qual eu vou perguntar mais diretamente agora, mas para ficar ainda mais claro e mais detalhado então, como é que a tese definida pela primeira sessão do STJ orienta a fixação da data do início do benefício quando a prova é levada a juízo e não analisada pelo INSS? Exatamente desta forma. Quando se entende que aconteceu isso, a parte está trazendo novos elementos em juízo que não foram levados antes ao INSS, se entende que deveria ter sido levado tudo para o INSS primeiro e essa ação não poderia ser sequer iniciada. O que acontece muitas vezes é que a prova tinha sido produzida no INSS e o INSS entendeu que não era suficiente. Aí então a parte ingressa em juízo e vem uma perícia a comprovar aquilo que foi alegado lá atrás e dizendo que já era suficiente aquilo. Então, nesses casos, né, o juiz vai dizer, olha, a parte já tinha direito quando entrou com o pedido administrativo. Então, os efeitos financeiros desta aposentadoria por invalidez, por exemplo, eles devem retroagir a quando houve o ingresso com o pedido administrativo. Por outras vezes, ele apenas comprovou naquele momento, mas com um elemento de agravamento da doença, por exemplo, que aconteceu depois entre o indeferimento administrativo e a propositura da ação judicial. Quando isso acontece, a parte não vai ser obrigada a ingressar com uma nova ação, mas os efeitos financeiros vão acontecer a partir da citação em juízo, a partir do processo judicial. Não vão poder retroagir, porque a situação de fato, de certo modo, se modificou durante o decurso do tempo. São muitas situações, né? Então é muito difícil que se fixe num tema todas as possibilidades que vão acontecer na vida real, né? Então se procurou dar um norte que vai orientar os magistrados, mas a ideia também é orientar os próprios segurados e o próprio INSS
sobre como agir na hora do recebimento desses processos administrativos de requerimento de benefício. Sobre esse momento de agir, me surgiu agora uma dúvida, ministro, é até uma parte que eu faço aqui. Entre a negativa ou indeferimento por parte do INSS na via administrativa, qual seria esse tempo para o segurado agir na via judicial? Pois é, se a situação é a mesma, não se mudou, não se modificou ao longo do tempo, já há decisões do STF, do STJ, no sentido de que o que acaba prescrevendo são as prestações anteriores aos últimos 5 anos antes da propositura da ação. Ou seja, se configura que já havia direito para a parte, não há decadência. Ela pode propor ação judicial muito tempo depois. Prescrevem as parcelas muito antigas. Mas, se por acaso o direito não existia naquela época e só se demonstrou depois, né, então aí nós poderemos não ter o interesse de agir, a parte ter que ingressar com um novo requerimento administrativo. Ou ainda pode acontecer de a pessoa não ter os requisitos na época que pediu o requerimento administrativo e vai preencher os requisitos somente após o decurso do tempo, somente depois até da propositura da ação. E isso vai dar à parte o direito de, por exemplo, fazer a tal da reafirmação da DER, aquela reafirmação da data da entrada do requerimento, para que isso passe a valer quando ela preencheu os requisitos para o benefício. Eu vou exemplificar com a aposentadoria por tempo. A parte, quando ingressou em juízo, ela não tinha o direito à aposentadoria. O INSS indeferiu, ela não tinha direito. E quando ela propõe ação judicial, se constata de que realmente naquela época ela não tinha o direito, mas como ela continuou a contribuir da mesma forma que sempre, então, a partir do momento qualquer, por exemplo, a partir do momento que ingressou, até antes da propositura da ação, ou logo depois da propositura da ação, se ela preencher os requisitos, então será concedida aposentadoria para ela, a partir do momento em que ela implementou os requisitos, se a ação já estiver em andamento, mas se a ação ainda não estava em andamento, será a partir da citação. Quer dizer, não houve uma modificação da situação de fato que tornasse necessária a apresentação de um novo requerimento administrativo. O decurso do tempo fez com que a situação, continuando a caminhar normalmente, a situação desse a ele o direito ao benefício. Então, nesses casos, a reafirmação da DER faz com que o benefício possa ser concedido, mesmo sem a necessidade de um novo requerimento. O senhor falou aí de um molde justamente da DER, que é a data de entrega do requerimento, que já foi motivo de discussão, inclusive se resultou aí no tema 995 aqui do STJ. Então, há uma influência desse tema 995 diretamente no tema 1124, que trata da data do início do benefício, né? Não só deste tema, há vários outros temas que estão tratados no STJ e no STF sobre isso, que nós procuramos sistematizar e detalhar um pouco para melhor ajudar os magistrados de primeira e segunda instância. E há algum impacto direto, ministro, para o próprio INSS na forma de análise e resposta aos requerimentos administrativos? Qual seria esse impacto, né? Sem dúvida. O INSS tem a obrigação estabelecida na Lei de Benefícios, já desde 1991, de viabilizar ao segurado a complementação da documentação de um requerimento de benefício. Vale dizer, quando o INSS recebe um requerimento apto, ou seja, minimamente instruído, ele tem a obrigação de viabilizar ao requerente a complementação da documentação, a eventual justificação administrativa, ou até com oitiva de testemunhas, para demonstrar que ele fazia jus ao benefício. Se a parte vem e complementa os documentos, ela terá direito ao benefício. Claro, vai valer a partir da DER, da data de entrada do requerimento. Agora, o INSS tem a obrigação de viabilizar ao segurado a complementação dessa documentação, quando recebe um requerimento apto. Se ele não o faz, então ele também não está cumprindo com o seu dever legal de auxiliar o segurado na obtenção do benefício. Então, se ele não o faz, está estabelecido no tema também, que aí não é culpa do segurado não apresentar a documentação completa. Então, nessa situação, a data do início do benefício será a data da entrada do requerimento, porque o INSS não pode se beneficiar da sua própria desídia de não oportunizar ao segurado a complementação da documentação. As pessoas não estão dando muita atenção para este ponto, mas este ponto ele é fundamental porque ele também protege o segurado e dá um norte ao INSS, no sentido de que ele não pode simplesmente fazer um indeferimento automático
sem analisar minimamente a documentação e permitir ao segurado que venha complementar a prova que ele apresenta. E diante do que o senhor já vem explanando, ministro Paulo Sérgio Domingues, esse tema repetitivo 1124 veio não só para proteger, tutelar direitos dos segurados, mas também para garantir a segurança jurídica no processo previdenciário, certo? Veja, é garantir a segurança jurídica no sentido do cumprimento de uma legislação que já existe, que já está posta. Na prática, nós não trouxemos aqui nenhuma grande novidade. Apenas uma sistematização do que já existia. Já existia jurisprudência sobre a necessidade do interesse de agir do cidadão para propor ação judicial. Vale dizer, de ter um requerimento administrativo e de receber uma negativa. Já existia a jurisprudência no sentido da possibilidade de reafirmação da DER quando a documentação é apresentada, mas lá na frente só que os requisitos são preenchidos. E já existia a jurisprudência firmada no sentido de que uma nova doença incapacitante não pode dar ensejo a se conceder um benefício desde o início, desde a entrada de um requerimento administrativo por uma outra doença. Então procuramos sistematizar isso para dizer quando que o INSS deve oportunizar ao segurado a complementação da documentação, quando ele não precisa fazer isso, ou seja, quando o requerimento é totalmente inepto, não tem nenhum documento, quando ele é caso de indeferimento forçado, como nós chamamos. Procuramos explicar quando é que então se configura o interesse de agir, vale dizer que os fatos a serem tratados em juízo são os mesmos que tinham sido levados ao INSS antes, e como agir quando acaba vendo a prova ser, vamos dizer, a prova produzida em juízo ser nova, mas referentes a fatos que já estavam provados antes. E em alguns casos vamos ter os efeitos financeiros retroagindo à data do ingresso do benefício administrativo e outros apenas na época da citação da ação judicial. Foi isso que se tentou apresentar como uma forma de, como disse, de auxiliar tanto os segurados como o INSS, como os advogados e os magistrados no trato, na gestão, tanto dos processos administrativos no INSS como também nas ações judiciais. Então há reflexos práticos, benéficos para todo o corpo do sistema de justiça, como magistrados, advogados e também para o próprio segurado, diante do resultado prático dessa tese firmada no repetitivo 1124. Sem dúvida. Não é exagero dizer que o lugar certo para se pedir um benefício previdenciário não é o judiciário, e sim a administração pública. Nos últimos anos, a gente vivenciou um número gigantesco de ações judiciais previdenciárias sendo propostas, quando isso é uma grande distorção do sistema. O correto é que o cidadão vá à administração e receba uma resposta correta, adequada, fundamentada e num tempo razoável. Caso isso não aconteça, é que ele deve ir a juízo. Mas não é possível que a gente ache natural que a gente tenha 3, 4 milhões de ações previdenciárias propostas por ano no país, vivenciando ou demonstrando a existência de uma enorme quantidade de situações em que ou o INSS não está tratando adequadamente os pedidos dos segurados, ou as partes, por vezes, procuram manipular o sistema para criar uma data de entrada de requerimento administrativo apenas pro forma, para depois gerar atrasados para pagamento no futuro. É uma tentativa de auxiliar que a gente chame um pouco o feito à ordem, vamos dizer assim, para que a gente possa tentar colaborar com a reorganização do sistema. Ministro, e qual a sua percepção de um modo mais amplo de como um precedente qualificado, especialmente esse precedente, pode contribuir para a uniformização das decisões judiciais em todo o país, para a segurança jurídica e para o bem do jurisdicionado e para tentar, de certa forma, acabar com essa avalanche processual? Bom, seria muito pretensão imaginarmos que isso iria acabar com essa avalanche processual. Mas esperamos que isso possa vir a contribuir no sentido de dar mais uma segurança jurídica sobre a partir de que momento que se configura o interesse de agir, a partir de que momento que se iniciam os efeitos financeiros de um benefício, enfim, que se auxilie na prática previdenciária cotidiana para as pessoas, para os segurados, para os advogados que atuam nessa área e para o judiciário também. Fico muito feliz por essa conversa, muito produtiva. Tenho certeza de que esclareceu muito a quem vai nos escutar ou quem já está nos escutando, ministro. Só tenho a agradecê-lo a participação aqui no nosso Rádio Decidente. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e sempre à disposição. Esse foi mais um Rádio Decidente. E se você quer conferir novamente este e outros podcasts da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, é simples.
Todas as nossas novidades do STJ, tudo está disponível nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. Além disso, você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. A gente se encontra. Rádio Decidente.